Vamos para os sonhos. Sonhei que eu estava sentada em uma mesa redonda. Mesa é comunhão. Geralmente cozinha é a parte do trabalho, mas a mesa é comunhão. Com dois auditores. Então são dois julgadores. Esses dois julgadores, auditores, podem ser a lei. E estou estudando ser auditora. Depois meu esposo estava em uma estação de ônibus, me esperando sentado. Estação de ônibus é lugar de mudança. Então, é uma mudança que você está esperando na sua vida. E você está esperando sentada. Com a diferença de esperar em pé e esperar sentada é que às vezes demora. Por isso que o pessoal diz, espere sentada. Esses dois auditores pode ser a lei. Mas como você está fazendo um concurso de auditoria, pode ser uma questão de um desejo. Você deseja ser auditora, então você sonhou numa mesa redonda com dois auditores. Aí veja um mistério aí, você que faz concurso, tá? É o mistério do anjo da instituição, chamado espírito da instituição. O espírito da instituição, os auditores têm um espírito que manda nele. A Polícia Federal tem outro espírito. A Polícia Rodoviária tem outro espírito. A Polícia Rodoviária Federal, ela nasceu 111 anos atrás. Toda instituição, todo CNPJ tem um espírito. Estou dando a dica para você, tá? Então, se você conseguir falar ou agradar este espírito, então você terá vantagens nas provas, entendeu? É como assim, toda igreja tem um espírito, toda casa tem um espírito, toda família tem um espírito, chamado espírito da instituição. Isso é informações Tabajara, escorregou pela língua, escorregou, Eu te dou mais dicas, tá? Mas se você der uma olhada no vídeo, o espírito da instituição João de Assis, são 4 ou 5 vídeos. Dentro desses 4 ou 5 vídeos eu dou uma dica. E aí você vai e conversa com esse espírito. Espírito da instituição. Toda instituição tem um espírito. Porque eu não faço parte de uma igreja, então a minha igreja tem um espírito. A igreja Assembleia de Deus tem um espírito, a igreja mundial tem um espírito, a universal tem um espírito. Esse espírito é a soma das luzes que começou com seu fundador. A Assembleia de Deus, a igreja adventista. Bom, então, se eu quiser ser assembleano, então eu vou ter que passar pelo crivo deste espírito. A igreja tem um espírito também. Recebei sobre vós o meu espírito. Cristo lançou o espírito dele sobre a igreja. Então, se você quiser participar, vamos dizer, da igreja do Pulo do Gato, igreja do Pulo do Gato Celeste, quanto maior a igreja, maior é o espírito. É o nome espírito da instituição, já falei com muitos deles, inclusive da igreja católica. A igreja católica é a maior instituição que já houve. Ela tem um espírito que rege ela. Cristo falou, vocês não sabem nem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar os homens. O Filho do Homem veio salvá-lo. Então, assim, se eu for entrar numa igreja e o espírito dessa igreja não me aceitar, eu vou ter sérios problemas com os membros da igreja. Ele vai jogar os membros da igreja, os mais velhos, contra mim. Então, assim, cada instituição, cada CNPJ tem um espírito. Uma legalidade. Por isso que Jacó precisava de 12 filhos para fazer Israel. Porque só nasce um espírito depois de X pessoas. Incrível isso aí. Mas por que Israel não foi feita com 3 filhos? Porque Jacó, as mulheres de Jacó, não conseguiram dar os 12 filhos para Jacó. Uma deu 2 e a outra deu 4. Então faz 6. A metade. Se eu não me engano, foi 6 ou foi 7 as 2 mulheres de Jacó. Então, ele teve que fazer inseminação atibibibal. Eu falei, o quê, rapaz?
Inseminação atibibibal. Ele teve que fazer inseminação artificial, que na época era no canudão. É o mistério dos 12. Tem o mistério dos 3 e tem o mistério dos 12. Quando é 3 é oficial, quando é 12 é um tipo assim de CNPJ. Você nunca parou para pensar que para fundar Israel, Jacó teve que ter 12 filhos. Uma teve 5, que foi Lia. A outra, Raquel, teve 2. Aí entrou Bila e Zilpa. Aí eu não sei como é que um religioso diz que é contra a inseminação. Porque o nosso patriarca fez inseminação. E a inseminação dele não foi no canudinho não, tá? Foi na real. Eu queria que alguém me dissesse que é mentira isso. Diga que é mentira, eu duvido, porque é verdade. Mas a mulher pedindo oração, eu digo, mulher, faça a inseminação e faça logo. Mas o meu pastor não permite, eu digo, pois tá bom, obedeça a ele. Ele não é o seu pastor, então eu não me meto, obedeça a ele. Não, mas assim, eu não sei, o que o senhor diz? Eu digo uma coisa, ele diz outra, obedeça a ele, que ele é o seu pastor. Agora eu não me responsabilizo, não. É porque ele falou que não era de Deus, esse negócio de inseminação. Eu digo, Jacó fez inseminação no canudão. Dormiu, foi lepo-lepo. Olha, Zilpa teve Gade e Assé. Assé é a tribo que eu participo. A tribo do jumento. Que tem um jumento na bandeira. A minha família não é judia? É da tribo de Assé. Olha. E aí é o seguinte, por quê? Por que 12 dias? Por que 12 horas? Por que 12 meses? Por que 12? Porque o 12 é oficial. Nas igrejas antigas, para você fundar uma igreja, eu dirigi muita igreja. Quando a igreja cresce, a igreja batista é assim. Quando a igreja cresce, se ela tem 12 oficial, ou seja, 3 presbíteros, 4 diáconos, 2 diaconisas, aí dá 12, aí você emancipa, não, como é o nome? Emancipa, né? Epa, que eu falo tanto alemão que esqueci de falar brasileiro. Antecepipa não, emancipa. Como é o nome? Emancipa não. Eita Jesus! Deixa eu tomar café para ficar melhor a minha língua. Emancipar. Emancipa. Emancipa. O negócio cipa. Eu me lembro só do cipa. E emancipação. Emancipação. Que eu me lembrei do cipa. Emancipa. Aí você emancipa. Cara que fala muito alemão é assim mesmo, tá? Vocês me perdoem aí, tá? Aí você emancipa a igreja. Aí você diz a igreja do sítio da Baixa da Égua, como é que tá? Aí o cara já tem 50 pessoas, certo? Tem quantos presbíteros? 3. Quantos diáconos? 6 diáconos. Aí tem 3 com 6, 9. Diaconisa tem? Tem 3 diaconisas. Pronto, 12. Quanto entra de dízimo? Entra X. Paga quanto de aluguel? Paga tanto. Dá para ajudar o obreiro? Dá. Então vamos gerar uma emancipação. Eu sou seu líder, mas vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Mas eu sou o líder. Aí assim nasce o sistema da Igreja Batista desse jeito. Né? Na Igreja Assembleia de Deus também age mais ou menos por aí. Só que ele não emancipa, não existe igreja emancipada. Existe assim, depois de 12 oficial, aí vem um pastor. Aí vem um pastor e toma conta daquela região que é dominada por outro pastor. Então, isso nos judeus também havia isso. 12 anjos, 12 guardião de dias. Né? Então, o número 12 é o número do CNPJ. A tribo também era 12. Lia teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. A tribo é do jumento. Qual seria? Issacar. Issacar. O jumento para o judeu é sagrado. É um animal do trabalho e da dedicação.
Era exatamente que eles viam isso aí. Aqui no nosso país, quem trabalha é um otário, né? Os outros é quem cobra poto. Mas assim, para o judeu, o trabalhador é muito importante. É o que gera a riqueza, o que gera tudo. A simplicidade e a força do jumento é sagrado para o judeu. Jesus Cristo não veio montado num cavalo e nem num camelo. Jesus Cristo veio montado num jumento. E o jumento significa humildade e serviço. Olha! E então, quando chega em 12, aí se forma um CNPJ. Na jurisdição também é assim. Para você abrir uma igreja no cartório, você precisa de um tesoureiro, 2 tesoureiros, 3 secretários, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, dá mais ou menos 12. A matemática do judeu é de 1 a 7. É de Deus, né? De Deus. Depois de 7 é 7 mais 1, 7 mais 2, 7 mais 3. Então a questão do 12 é que é oficial. Jacó precisava ter 12 filhos. Mas por que Jacó não fundou Israel com 2 filhos? Ou com 3? Com 4? Com 5? Não, tinha que ser 12. Então, quando você vai fundar uma igreja, registrar uma igreja, aí você precisa de 12 pessoas. 2 tesoureiros, 2 secretários, 2 babão, 2 não sei o que lá, 2 disso, 2 aquilo. Até 12. Então, Jacó precisava de 12 filhos. No mundo espiritual é desse jeito. Até textos antigos afirmam que a gente tem 12 planetas. Mas os homens dizem que a gente só tem 8, outro diz que tem 9, aí muda por causa de Plutão. Mas segundo textos sagrados antigos dizem que nós temos 12 planetas. Jesus Cristo teve 12 apóstolos. 12 filhos da tribo de Israel. Olha! Tem que ter o fiador também. O responsável, né? Por que não teve só com a mulher? Aí teve com 4. Olha, somos 12 meses. Na verdade, somos 13 meses. Mas é 12 oficial. Por que 13? Porque 1 é transição. O casco da tartaruga. O casco da tartaruga. Tem 12 rusgas mais 1. Aí esse 1 não conta, o 13 não conta. A mulher menstrua 12 vezes. Que é isso? Autoridade. A mulher menstrua 12 vezes. Eita, é menstruação demais. A mulher menstrua 12 vezes durante o ano. A lua aparece 12 vezes durante o ano. Tome. Na verdade, o ano não tem 12 meses. O ano tem 13. Olha, é porque o calendário gregoriano acrescentou, diminuiu, mexeu. Entendeu? Mas na verdade são 13 meses. Ave Maria, esse beijo menino. Olha. Então nisto se forma um espírito. Israel tem um espírito. O espírito de Israel. E ele gosta, sabe de qual animal que ele gosta? É muito sagrado o número 12. São 13 meses, né? Na verdade são 12 meses e 1 é transição. São 13 meses de 28 dias. Um mês deveria ter 28 dias. É o mês da mulher. Ela tem 28 dias. E a posição da lua, lua de prata, lua de bronze, a mulher tem também. A mulher é maravilhosa. A mulher representa a terra. A menstruação da mulher é como a lua minguante. Sim, aí o calendário gregoriano do Papa Gregório, ele alterou, aumentou meses, diminuiu. Israel também fez isso. Israel aumentou meses, diminuiu outros. E o mês que começa tudo não é janeiro. O mês que começa tudo é abril. Por isso o nome é abril.
Você pega o casco da tartaruga, vai ter lá 12 rusgas e uma começando. O casco da tartaruga, ela cresce por uma, mas ela tem 12 rusguinhas. É o código. Pode olhar, de qualquer tartaruga. O ano começaria no mês de Nissan, na lua nova do mês de Nissan. Abril seria o mês inicial. Por isso o nome Abril, de abrir. E no original tá Nissan. Abril e maio, Nissan. Aí os judeus ele comemora 3 passagens de ano. Uma em mês de Nissan, outra em dezembro e outra em outubro. Que é a saída da Babilônia. Hoje é o dia da tartaruga, Olha, a tartaruga ela tem mistério, tá? Nissan às vezes cai em abril, no meio, porque pela lua. Os meses calendário judaico é pela lua. Então, tá bem explicado? Existe o espírito da instituição. Esse sonho dela mostra que ela está esperando e sentada. E ela está ansiosa. Esse sonho, ele nem desclassifica, nem classifica o que você está fazendo. Mostra que seu marido está com você está muito ansiosa para passar. Realmente é um concurso muito bom. Se você passar, você vai ter muitas vantagens. Eu tenho alguns amigos meus que são auditor fiscal. Eu tenho um amigo meu chamado Feitosa, que ele é auditor fiscal. Eu costumava conversar com ele até 2, 3 horas da manhã. Muito sábio, família judia. E tem outros amigos na capital que são auditores fiscal. A vida do auditor é muito boa, né? Paga bem, vive bem, é um profissional do Estado, né? Então, tomara que você passe, eu vou orar, mande uma carta para a gente orar, eu vou orar para você passar, tá? Agora, essa dica não vai muito, assim, muito ansiosa não, tá? A dica é que você tem um espírito. Qualquer profissão tem um espírito. Para eu ser pastor, eu tive que passar pelo espírito da igreja. Senão, se ele me rejeitasse, eu não conseguiria ser, né? Hoje a melhor coisa seria, como é o nome? Negócio de trânsito, PRF. O auditor fiscal também é bom. Como funciona o financeiro judeu? O financeiro judeu é fácil. É mais poço do que jardim. O financeiro judeu tem uma base muito forte. Se você der R$1.000, R$1 milhão a um judeu, ele compra apartamento para alugar, ele compra casa na praia para alugar, ele faz um clube, ele faz qualquer coisa. Se você der R$1 milhão a uma pessoa normal, aí ele vai comprar uma cueca nova, vai comprar um sutiã novo, uma calcinha nova, vai comprar um rosa e daqui a pouco ele não tem dinheiro nem para pagar a gasolina nem o emplacamento do carro. Então, primeiro a fonte, depois o luxo. Ou seja, você vai às vezes numa casa do judeu, cair nos pedaços, mas a loja dele é toda aprumadinha, porque aí depois ele ajeita a casa. Você está me entendendo? Mais poço do que jardim. Não precisa nem falar muito. O nosso erro é querer mais jardim do que poço. Agora, depois o cara vai gozar a vida. Depois o cara vai para New York. Para onde, rapaz? New York. Depois o cara vai para New York. Aí depois o cara vai passear. Porque o cara tá com fonte, ó. A fonte, ó. Entendeu? Essa mentalidade é a mentalidade dos antigos. Nós, homem branco da cidade, nós assim, vamos dizer, você ganhasse hoje, deixa eu ver aqui, R$300 mil. Se você ganhasse R$300 mil, você queimava, ou eu também, né, não sei. Vou comprar uma cueca nova, vou comprar uma camisa nova, eu vou comprar um carro novo, vou comprar uns rosa, eu vou comprar a baixa da égua, porque já houve pastores que fez isso. Não estou criticando porque nós é falho, né? Nós é falho. Já houve pastor que a igreja disse, vem cá, venda a sua casa, venda tudo e vem cá. Eu disse, não vende não, rapaz. Ele vendeu e comprou paletó camelo, sapato de couro de jacaré,
Pronto. Quando a igreja chutou na bunda dele, ele não tinha nunca cair morto. Se não fosse a mulher dele, ele estava lascado. Se não fosse a mulher e a sogra, graças a Deus que ele tinha a mulher e a sogra. A sogra segurou e a mulher segurou. Aí ele se levantou de novo. Então assim, qual é a sua praia? A minha praia é isto. Então, e são dicas que a Bíblia diz. Olha que profundo, gente. Olha. Será que meu pai era judeu, pastor? A casa era caindo aos pedaços, mas a F4000 dele era nova. Era, e muito boa. Porque era fonte. Era fonte. Entendeu como é a coisa? Aí tem que cavar o poço. Aí eu cavar o poço, aí dá uma palestra maravilhosa. Como cavar seu poço. A Bíblia mostra tudo. A Bíblia fala sobre tudo, gente. Só que fala codificado. A Bíblia diz assim: regue e agoe aquilo que dá certo. Então aquilo que não dá certo, se daneie, por favor. Nós é ao contrário. Nós rega, até na política, os babão são tudo desprezados e os caras que nunca foram babão é aceito. Então assim, você tem que regar aquilo que está dando certo. Você tem que ter fonte. Agora, se você tiver fonte, você solta peido no ar. Esses meus amigos mesmo que são auditores, eles vivem muito bem, obrigado, né? A fonte é tudo. Aí Cristo falou: toda árvore que dá fruto, rega, mas toda árvore que não dá fruto, corta. Isso é qualquer coisa, é namoro. Você está namorando com a menina está broncando, se lasque, vou arrumar outra. Não, mas ele é bonitinho, ela tem a bunda bonita, mas o que adianta? Quero saber de amor, de carinho. Tem? Não tem? Pois se daneia, que é uma palavra francesa. Aí assim, se está dando certo, tem que regar. E nunca solte um passarinho na mão por 2 voando. Agora tem outras profissões que são secretas. Eles ganham 30 mil reais, tá bom. Dá para fazer a feira, não dá? Agora, por exemplo, teve um amigo meu, conhecido, né? Que foi para uma profissão que ninguém sabe que existe. Aí hoje ele tem uma baita casa, carros, 3, 4 carros na garagem. Ele aprendeu uma coisa que ninguém nem liga, mas a maioria das pessoas precisa. Ele virou consertador de máquina hospitalar. A empresa deu o curso a ele fez o curso A. Fez o curso A, tem que fazer o curso A, depois o B. Quer ganhar a vida sem fazer o curso A, tem que fazer o curso A, depois o curso B. E aí, a empresa deu tudo, tal. Quando ele se viu que estava forte, aí ele botou sua própria empresa. Aí eu trabalhei para ele, construindo uma das casas dele. Eu era servente de pedreiro, eu era jovem. Então, ele consertava máquina de raio-x, tal. Às vezes era só um fiozinho. Aí cobra 1.000 conto, 2.000 conto. Então assim, tem algumas profissões chamadas profissões moita. São aquelas profissões que dão muito dinheiro e ninguém liga para ela. Essa profissão de auditador fiscal, ela é boa e tem que lutar mesmo. Uma vaga lá é sua, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas é muita gente em cima, é como Portugal, tá todo mundo indo para Portugal, aí tá se lascando. Tem países melhores que Portugal 1000 vezes, assim, melhor para o estrangeiro. Mas tá todo mundo indo para Portugal, então eu vou para Portugal também, pois vá. Quem sabe, a sorte é quem diz, né? Então assim, a questão do financeiro é muito importante. Principalmente jovem, porque quando a gente tá velho, a gente quer viver o resto da vida da gente meio tranquila, né? Investir só naquilo que lhe dá lucro. Não só, porque não o cara fica só vivendo para trabalhar pro urso, né? Mas assim, você vê aí Silvio Santos. Silvio Santos era judeu, né? Mas ele investiu o quê? Ele investiu no baú, investiu em 3 emissoras de TV. Olha, e aí se tornou uma potência mundial, entendeu? Tem muitos artistas por aí que se lascaram, depois que saíram do SBT, não arrumaram mais emprego em canto nenhum. Ficaram vivendo de reservas que tinham.
É. É. A questão é, qualquer coisa, até uma pessoa, um relacionamento, qualquer coisa, tem que dar frutos. Tem que dar frutos. Se não der fruto, até nós mesmo. Isso acontece no organismo, sabia? A pessoa que não usa uma determinada parte do corpo, o corpo anula. É o corpo mesmo que anula, é a lei. Por isso que o super-homem, quando perdeu os movimentos, tinha uma máquina para movimentar ele. Porque se não movimentar, o próprio corpo se extermina. Silvio Santos foi pai e mãe de muita gente. Foi. E ele ajudou muita gente. Aí depois que os caras cresceram, quiseram dar na goela dele, ele também não é besta, não. Vá para onde você quiser, mas eu não posso pagar o que você quer. Pronto. Veja que ele também não era otário, não. E quando todo mundo pensou que ele ia cair, ele levantou-se, né? A questão isso é uma coisa que o judeu tem em si mesmo. Ele busca os altos cargos, ele busca fontes. Mas as demais pessoas não. As demais pessoas, como eu lhe falei, você pega 500 mil reais, por exemplo, e dá na mão de uma pessoa, o cara só compra mansão, o cara só compra mansão, só quer luxar, mas o luxo tem um preço. Agora, se Deus te der uma fonte boa, aí vai luxar, aí vai comer camarão na praia, porque a vida passa rápido. Leve a mulher para os melhores motéis, hotéis, vá viajar, vá para onde você quiser. Agora tem que ter uma segurança. Então está bem explicado? E a questão do espírito, nós temos um espírito, porque nós é uma instituição. Agora o cara compra uma mansão, só o IPTU da mansão, só a piscina, só isso. Então você tem que investir naquilo que tem retorno. Um retorno bom, não muito complicado. Mas Deus, ele ilumina a mente da gente. Tá tudo na briba. Tudo na briba. Esses ensinamentos aí do poço do que jardim, faz mais de 10 anos que eu estou falando. Mais poço do que jardim. Mais poço do que jardim. Agora, se você tem um poço, meu amigo, aí você vai comprar iFomba, vai virar tchutchuca, vai pra praia tomar caipirinha na beira da praia comendo camarão, porque é o seu direito. Mas aí, se o cara for investir só no luxo, o luxo ele exige dinheiro, o jardim ele exige água. E aonde? Cadê a água? Então o judeu ele vive atrás de fontes. Vive atrás de fontes. Como é que eu faço? Ele vai batendo, bate ali, bate acolá, leva uma porrada ali, leva outra porrada ali, pam, acertou. Acertou, aí vai. Tá entendendo? Você deve ter... Não, você tem que ter 3 poços e um jardim. Tem que ter mais poço do que jardim. Você está falando que tem um poço e 2 jardins, aí lascou. Depende do tamanho do poço, né? Mas tem que ter mais poço do que jardim. Aí junta a bênção, a sorte, a bênção de Deus, né? Você tem que orar e lutar para mudar. Agora, ter cuidado, porque chega uma idade que a pessoa fica muito ansiosa, a pressão sobe, tudo. Mas tem que aproveitar quando é jovem e tentar. Tente. Então, e a ambição, tem que botar na cabeça do jovem ter ambição, não fica um bando de mosca morta. O jovem tem que ter ambição, tem que querer crescer. Agora isso é instintivo, gente, instintivo. Eu me lembro que com 10 anos eu comprava ficha para ligar para o Café São Brás, que aqui tinha um café muito forte, ainda tem, né?
que era o Café São Brás. O cara que mais teve café aqui na região. Tinha um trem só para essa fábrica, um trem, só para ela. E eu ligava para lá quase todo dia pedindo um emprego, com 10 anos. Você me dá um emprego para eu ganhar dinheiro? Aí a moça já conhecia. Quantos anos você tem, menino? Eu tenho 10 anos, mas parece que eu tenho 14. Ah, tá certo. Como é seu nome? Joicinho de Assisinho. É esse café que eu tô tomando é São Brás. É que tem um São Brás e tem um nordestino. É uma empresa só com 2 nomes. E aí, ó. Eu ligava demais para lá, né? Você tem que procurar a fonte. Aí também eu posso citar milhares de exemplos aqui que eu acompanhei. Milhares de exemplos. Tem o do Coronel, que ele disse, eu quero uma sombra. E todo mundo, que nada, para entrar na polícia não. E ele tentou entrar na aeronáutica, foi lá para o Rio Grande do Norte, foi rejeitado. Ele entrou na polícia, da polícia foi para ser sargento, aí foi coronel. Quer dizer, ele procurou, né? E quando você procura, você acha. Depois que ele se aposentou como coronel, o prefeito gostou dele e botou ele como secretário-geral da prefeitura. Lá, tá vendo? Benção, chama? Benção. O coronel tá lá aposentadão, casado, bem casado, uma mulher nova e bonita, viajando. Aí o prefeito diz, Coroneba, tá por você ser secretário-geral de mim? Vou pensar. E hoje ele é secretário do prefeito. Aí outro exemplo, eu posso citar milhares de exemplos. O exemplo do nosso querido irmão lá do Jalapão. Ele vivia na Bahia 22 anos. Aí ele ia pro Jalapão vender verdura lá no Jalapão. Olha, Léo. Restaurante do Leandro. Léo. Ele usa um chapéu desse que eu tô usando. Ele tá com uma filhazinha linda. Aí lá, quando ele foi pro Jalapão, lá é água mineral, você pega no rio assim, bota assim, bebe água mineral pura, né? Terra barata e boa. Aí lá tem umas caboclas do sertão, que são quilombolas. Aí elas gostam de caboclo. E aí, ele chegou lá, viu terra, viu turista, que turista, todo canto que você vê, logo o turista com a câmera na mão, óculos escuros, de chinela, de short com florzinha. Aí disse, mas tem turista aqui, né? Aí ele conheceu uma cabocla, a menina mais bonita, na época, ainda né? Lá do Jalapão. Bonita, morenona, linda. E aí ele, E o pai dele ia da Bahia, ia lá pro Jalapão vender verduras. Olha! Aí ele conheceu um velho lá, que é o dono de tudo lá. Aí ele só queria tanto uma terra aqui. O velho disse, eu te vendo. Mas como é? Eu te vendo fiado e tu paga. Eita, pila! Aí ele casou com a cabocla, comprou a terra fiado e disse, vou botar um restaurante. Mas ele não sabia cozinhar. A melhor comida do Jalapão. A melhor comida do Jalapão é do restaurante Leandro, que é Léo. Léo. Depois do Morro do Sereno. E aí a cabocla linda, a coisa mais bonita do mundo. Novinha, estalando. Quando ela andava, fazia traque. Ele, que é isso? Que eu sou tão nova que eu tô estralhando. Eita! Aí ele comprou a terra fiado, casou com uma cabocla bonita, linda. Olha, a cabocla é professora, viu? É letrada, professora. Restaurante do Léo, do Leonildo. Lá no Jalapão. Um dia você vai lá e você vai ver. Aí ele disse, eu vou botar um pau aqui, outro pau ali, e vou fazer uma forquinha, vou fazer porque lá o restaurante dele é aberto, você entra de noite, não tem ladrão não lá não. Pode até estar chegando ladrão agora, mas não tem ladrão não. Aí a mulher dele disse, quem é que vai cozinhar? Ele disse, eu. Ele pediu ao Espírito Santo de Deus para ensinar ele a cozinhar. Mas a comida dele é boa de você lamber os dedos. Aí ele corre com o chapéu dele e tal. Eu conheci ele perdido na madrugada com fome e ninguém abria para eu comer. Aí ele disse, o senhor quer o quê? Eu digo, eu estou com fome, eu queria comer. Ele diz, o senhor não vai sair daqui sem comer não. Encosta o carro aí,
Aí o senhor, não, tá com fome, a gente se perdeu na mata. Olha, ele furou um poço atrás do restaurante de água mineral. Ele disse, só não engano o povo porque eu não sou enganador. Mas a água mineral que ele compra para vender, o poço dele é melhor. É só botar na garrafa e beber. Olha, ele tem um terrenão grande, viu? O velho vendeu fiado a ele tá pagando, olha. Botou logo uma menina no busto da cabocla. Olha, a menina linda, a cabocla ficou bonita, redondinha. Olha, tá vendo, Léo, o que você fez comigo? Olha, E ele é brincalhão, baiano, brincalhão, conversador, contador de história. E o turista quer isso. O turista chega lá, pé no chão, pé na areia, mesa de pau, panela de barro. Olha, e ele conta umas histórias dele, tira o chapéu e bota o chapéu, tal. Aí eu conheci ele perdido na noite. Eu disse, mas rapaz, não tem nada aqui pra gente comer, eu tô com uma fome danada, velho. A gente encontrou um negócio pra dormir, mas não tinha onde comer. Olha, aí ele disse, o senhor não vai sair daqui sem comer, não. O senhor só vai sair daqui da barriga cheia. Se não tiver dinheiro, depois paga. Olha, aí nós ficou amigo. Olha, conversador, brincalhão. Comeu, pastor? Comeu, senhor? Quer mais? Quer mais? Não, tá bom demais. Se não tiver dinheiro, deixa pra pagar amanhã. Amanhã você vem almoçar aqui e você paga. Olha! Aí ele foi, contou a história. Tá lá. Se você chegar lá no Jalapão de onde é o restaurante do Léo, o cara tirou na loteria, velho. Sabe quantos anos ele tem hoje? 25 ou 26. Aí uma benção chama outra. Aí eu disse, bota aí, Léo, faz uma plantação de coco e bota um hotel aí. E aí ele já tá fazendo uma casa nova para ele. Aí chegou um turista lá. Chegou um turista. Olha, não tem nem 25 anos, rapaz. E ela é novinha também, ela deve ter uns 19 a 20 anos. Olha. Ele bonito, novo, ela bonita, nova, com filhote. Ele andando de moto, né? Ela com buchão. Aí chegou um turista, bota aí, o frango assado de lá é o melhor que tem, que ele assa no tacho. Turista, bota aí um frango assado pra mim. Aí ele botou. E não tem enrolação não. Se não tiver dinheiro, depois paga. Paga amanhã, vem aqui depois, toma banho ali, deita na rede. É demais o cara. Aí o cara disse, mas rapaz, tu com essa mulher buchuda, que é mulherona grande, né? Buchão aí, andando de moto, rapaz. Ele disse, mas dá pra nós andar. Aí ele disse, tá vendo essa caminhonete aí? Uma Nissan. Aí eu gostei demais da Nissan. Tá novinha, né? Tá só com uns 3 ou 4 anos de uso. 3 anos e pouco de uso. Ainda é a mesma pastilha de freio. Mas eu gostei tanto da Nissan que eu comprei uma 0. Aí ele, se é? Aí ele disse, comprei uma 0, então vou pagar. Eu quero vender essa Nissan de 3 ou 4 anos de uso para pagar a 0 que eu comprei. Quer comprar não? Aí ele disse, se eu tivesse dinheiro. Mas ele tem uns dinheirinhos guardados, que ele é sabido. Aí ele disse, não, só tem uns 10 mil reais guardados ali. Aí ele disse, a caminhoneta é uns 120 mil conto. 100 e poucos mil. Vamos fazer o seguinte? Ele, sim. Me dá esses 10 mil aí, vai buscar a caminhonete e fica pagando. Aí o dinheiro que tu me paga, eu pago a minha nova. Vai ter sorte, vai ter sorte. Jesus dá sorte, por isso que uma bênção chama outra. Ele disse o quê? Ele disse, você não consegue fugir daqui, né? Se você não me pagar, eu venho buscar a caminhonete. Ele disse, mas eu pago. Ele disse, pô, vai lá buscar. Eu vou me embora daqui a 3 dias, aí você vai comigo, e você já volta com a caminhonete, que eu tô com uma 0 lá na garagem. Rapaz do céu! Já era a criancinha na barriga da mãe. Olha, tá vendo? A criancinha trazendo sorte, a criancinha trazendo sorte. Aí o turista ficou lá os 3 dias tomando banho de rio, tomando banho nos fervedouros. Aí, vamos embora, Léo, bora, Léo! O cara fica até meio assim, né? Parece uma oferta de pai para filho, né? Mas era a criança trazendo sorte para ele. E uma sorte chama a outra, viu? Um abismo chama outro. E uma bênção chama a outra. E ele só foi embora.
A cabocla, tchau, meu amor. Olha, a cabocla bonita, viu? Olha. E aí ele foi embora. Aí a cabocla ficou preocupada, Quando foi no outro dia, lá vem ele na Nissan nova. Eu cheguei lá, Nissan nova. Olha, 3 anos de uso, 4 anos de uso, tá nova, não tá? Olha, pra pagar de pedaço? Oxe, uma dessa não aparece pra eu. Vai aparecer melhor. Mas olha bem, por que isso, gente? Porque uma bênção chama outro. Ele tá lá. Ó, se o cara ganhasse na loteria, queria morar onde? No sítio, com a rede preguiçosa para deitar. Lá ele tem a rede preguiçosa para deitar. Lá não tem nem ladrão, que o restaurante dele é aberto. Às vezes você passa de noite, não tem porta não. Não entra ninguém para roubar não. Olha. É em frente à igreja. Tem uma igreja evangélica em frente ao restaurante dele. Uma igreja de sítio. E aí pronto. Eu não sei como é que tá lá, faz 2 anos que eu fui lá, mas ele deve ter feito mais melhorias, né? Mas o turista gosta disso, o turista gosta de deitar numa rede, pé no chão, comida boa, conversa boa, musguinha, né? Olha aí, tá com a vida feita? Tá. Não tem nem 30 anos, gente. É isso que o judeu faz. Ele procurou fonte, não procurou fonte? Se ele dissesse, eu vou raparigar agora, eu vou passear, namorar, ia ter com quem namorar e muito. Novo, bonito, jovem, porém ele disse, não, eu quero me estabelecer, eu vou botar meu restaurante. Mas quem é que vai ser o cozinheiro? Eu. Você sabe cozinhar? Sei não, mas Deus ensina. E Deus ensinou bem, viu? Eu sou testemunha disso. Olha, então quando eu vou lá no Jalapão, eu vou lá para casa de Léo. Se eu chegar lá de noite, aí quando eu vou para Hermenegilda, eu vou para Hermenegilda, né? Hermenegilda! Hermenegilda é maravilhosa, também é lá em Tocantins. Só que entre o Jalapão e Hermenegilda deve ter uns 400 quilômetros, 500, mais ou menos isso. Então tem lá hotéis e restaurantes bons, mas o do Léo é o melhor. Por que é o melhor? Porque eu conheço. Então, assim, uma benção chama a outra. Aí o cara diz, mas rapaz, o cara com menos de 30 anos estabelecido. Porque ele procurou o quê? Fontes. E ele encontrou? Encontrou. E no dia, quando não tem turista, sempre tem. Mas quando tem pouco turista, ele deita na rede. Ele deita na rede, preguiçosa, chama a cabocla dele, a filhotinha, papai. Olha, um grande abraço para Léo do Jalapão. Um grande abraço, tá? Então a questão falamos aí sobre o espírito da instituição. O mundo dos espíritos, segundo as crenças antigas, tudo tem espírito. Tudo tem espírito, e principalmente instituição. A instituição tem espírito, você tem espírito. E a prova que tudo tem espírito, e esse espírito pode sair de uma pessoa e entrar noutra, é o que Elias fez com Eliseu. O que tu queres, Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Grande coisa me pediste, difícil. Mas se você me ver, assim será. Se você não me ver, quando eu for tomado de vós, não se fará. Então, o espírito de Elias foi sobre o espírito de Eliseu. Entendeu? Então, tudo tem espírito, inclusive você. Olha, por isso que os antigos diziam, meu espírito se deu com fulano, e meu espírito não se deu com cicrano. Deus é bom demais, né, Genilson? Deus é bom, meu irmão. E eu tenho centenas de casos desses, mas não é um nem dois, não é centenas. O importante é gerar fonte. Aí você sofre para gerar fontes. Não é fácil, não. Mas você consegue. Por exemplo, você tem um sítio. O sítio está lá abandonado. Aquilo é uma fonte. Tem um terreno velho. É uma fonte. Bota um lava-jato. Tem uma casa velha.
botam qualquer coisa, pensa como é. Gente, a vida é feita de desafios. Aí depois que a coisa der certo, aí pronto. A mulher também traz sorte. A mulher dele trouxe muita sorte para ele. A mulher e a criancinha que na época estava na barriga da mãe, hoje ela já está com 2 anos, ela trouxe muita sorte. Foi ela engravidar e o cara praticamente deu a missão para ele. Não deu porque parcelou, né? Olha, a criança na barriga da mãe, ela já traz coisa para os pais. Olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora o problema é que as pessoas, elas são treinadas, elas não são treinadas para ter fonte. Tá entendendo? E a fonte, pequena que seja, um dia ela te abençoa. Meu pai, ele fez 4 casas. Minha mãe era servente e meu pai era o pedreiro. Quando meu pai morreu, essas 4 casas manteve minha mãe e manteve eu. Eu viajava muito, às vezes as igrejas não tinham condições de me ajudar, mas tinha um aluguel. O aluguel era depositado na conta e assim eu me virava. Olha, mas mesmo assim, eu disse, eu não vou ficar dependendo de igreja não. Eu vou lançar meu livro. Aí lancei o livro Como Evitar Problemas. Os anjos me deram esse livro. Então assim, eu ia pregar numa igreja e vendia o livro. Aí se eu quisesse comer uma pizza, eu não ia pedir ao pastor. Entendeu? Eu tinha meu livro que eu vendi. Você está me entendendo? E às vezes vinham os dois. Eu vendia o livro e o pastor ainda dava oferta. Glória a Deus, vamos embora. O judeu, ele pensa diferente. Ele pensa assim, ele pensa em ter fontes. Aí depois que você tiver fontes, aí você bota um cuecão de couro e vai lá pro Jalapão, deita lá na rede de Léo e vai curtir a vida. Mas tem na fonte. Agora sem fonte, meu amigo, neste mundo, quem não tem nada não é nada. A pessoa pode chegar doente como for na farmácia. A farmácia não libera remédio. Então a Cibaleno, a Cimbazol, né? Então esses conceitos são maravilhosos. E essa do espírito da instituição é uma informação privilegiada. A primeira pessoa que falou fui eu. Eu provei na Bíblia, veja, espírito da instituição. Provei na Bíblia que tem que ter 12 isso, 12 aquilo, para que o espírito da instituição aconteça. Por exemplo, você vai entrar na igreja, qualquer igreja, você além de passar pelo crivo dos mais velhos, você vai passar pelo crivo do Espírito. O Espírito da Assembleia de Deus nasceu aonde? Nasceu quando o fundador, lá no Pará, fundou a primeira igreja. E pensa numa igreja boa. Agora, se você for entrar nela, você tem que obedecer aos mais velhos e passar pelo espírito dela. Se o espírito dela gostar de você, você no instante vira patoba. Mas se o espírito dela não gostar de você, você vai tentar ficar no banco 30 anos para virar porteiro da igreja. Tem que ter autorização do espírito da igreja. Por exemplo, eu quero virar padre. Eu já conversei com o anjo da igreja católica. Eu respeito muito a igreja católica. Sim, você vai ser católico. Mas por quê? Porque na época do sonho, eu era um padre. Eu era um padre e eu conversei com o espírito da igreja católica. E ela me contou muitas coisas. Se você quiser ser um padre, aí você tem que passar pelo crivo desse espírito. Se ele não gostar de você, você não vai ser padre nunca. Mas se ele gostar de você, no instante você vira bispo, até papa. Olha, são informações privilegiadas. Deus dá informações privilegiadas para nós. Você não encontra isso em canto nenhum. A primeira informação pronto, você vai para a OAB, vai ser juiz, alguma coisa. Você tem que passar pelo espírito da instituição. Esse espírito da instituição é a soma das energias de todos os membros. O exército nasceu aonde? Nasceu com... Quem é o patrono do exército? É o espírito da instituição. Aí esse espírito, ele vai fazer um exame em você. Se ele não gostar, e se você nem feder e nem cheirar, você também, para ele, não vai prosperar. Agora, se ele gostar de você, aí ele vem atrás de você. Ele favorece você. Entendeu? Aí Cristo formou 12 apóstolos. Por quê? Porque esses 12 apóstolos, eles representam o espírito da igreja.
A igreja tem um espírito. E você está me ouvindo graças ao espírito da igreja. Você não está me ouvindo só porque eu sou bonito e lindo. Bem, eu sou charmoso, né? Mas você está me ouvindo por causa da palavra de Deus. Alguma coisa esse Joicinho de Assisinho fala de legal. E eu passei pelo crivo da igreja. Entendeu? Senão a igreja não aceita. Aí veja aí os benefícios da igreja católica para a sociedade. São muitos, tá? São muitos. Independente, porque sempre tem uns infiltrados, né? Na igreja evangélica também. Sendo assim, gente, é a mesma coisa. Por exemplo, você vai conquistar uma moça. Vou dar um exemplo, né? Aí você vai conquistar a moça, você tem que conquistar o espírito dela. Se você tiver o espírito dela, então você tem tudo dela. Por isso que às vezes a moça dá um beijo em um e não dá um beijo no outro. Por quê? Às vezes o cara é bonito, é charmoso, mas o espírito dela não se deu com ele. Entendeu? A instituição, tudo tem espírito. Veja aí, tudo tem espírito. Joilson de Assis. Tudo é vivo e tem espírito. Olha o título. Tudo é vivo e tem espírito. Um carro tem espírito. Um carro tem espírito. E quanto mais o carro velho, mais o espírito ele tem. Por quê? Porque o carro é uma instituição. Não é apenas um pneu, um capô. Ele é uma instituição. Ele foi feito, ele foi gostado, ele foi querido, ele foi profetizado. Tudo é vivo. Tudo é vivo neste mundo. Interessante, né? O espírito da instituição. Por exemplo, você vai fazer um concurso para a Baixa da Égua. Aí você tem que agradar o espírito da Baixa da Égua. Pode passar no concurso sem agradar? Pode, porque tem outras leis. Porém, o espírito é o crivo. Ou seja, você só prospera em uma instituição se o espírito da instituição deixar. Se não deixar, você entra, mas você às vezes se perde todinho. Olha. Ok? Tá bem explicado? Olha, você me perguntou uma coisa, eu expliquei 100. Mas eu espero que tá bem explicado, em nome de Jesus. E você não tenta assim só uma coisa. Você tenta várias coisas. Isso são informações privilegiadas. Quando você estiver tentando qualquer coisa, não tente só uma, não. Você está tentando auditor fiscal, aí você tenta outras coisas. Entendeu? Porque às vezes sua sorte não é para aquilo, aí fica batendo numa parede de ferro. Aí você faz para editor fiscal, faz para PRF, faz para Baixa da Égua, tá entendendo? Na verdade, todos podem ser bem-sucedidos. Por quê? Eu conheço soldado que é mais bem-sucedido do que coronel. Conheço soldado que tem 3, 4 carros. Não é roubando não, viu? É porque o cara vende, compra, vende e tal. E o coronel às vezes fica só naquele saláriozinho ali, devendo mais do que, comendo mais do que ganha, tal. Então assim, todos podem ser felizes. Todos. Cada um na sua força. Agora nós estamos falando de pessoas que querem evoluir, né? Pessoas que não querem evoluir podem ficar quietas, né? Porque a vida não é feita de uma coisa só. Não é obrigado ninguém a evoluir. Pastor, não quero evoluir. Pois pronto. Pastor, eu não quero ser patrão, não quero ser nada. Eu quero ser empregado e receber só um treco-treco. E outra coisa, os projetos. Tem projeto caro que não serve para nada. E tem projeto barato que serve para tudo. Até a igreja mesmo. Há 30 anos atrás, chegou um pastor. Antigamente as pessoas iam para a capital só na feriadão, essas coisas, né? Era muita gente no feriadão. E esse pastor botou uma igreja. O irmão disse, tem um terreno ali de areia na orla da praia. Vamos fazer um culto lá? Bora. Aí ele notou que tinha muito turista, muita gente que passava veraneio. E eram evangélicos e não tinha para onde ir. Sabe o que esse pastor fez? Ele comprou uma tenda. Ele mandou fazer uma tenda e saiu emendando tenda.
E essa igreja lotoba. Lotoba. E aí foi conhecido como a Igreja da Tenda. O terreno era de areia, as pessoas iam para o culto pisando na areia. Era aquelas dondocas, toda charmosa, pisando na areia. Aí ele alugou som, tal. Isso é um pensamento maravilhoso, não é não? Olha, quanto ele não ia gastar para fazer um prédio na beira da praia? 14 milhões? 30 milhões? Ele com a tenda velha de 20 mil conto, ele fez tudo de tenda, banheiro de tenda, a igreja de tenda, e só ia rico nessa igreja. Bem, ia pobre também, tá? Ou seja, pense numa mente maravilhosa. Isso repetiu em São Paulo. Em São Paulo tinha um pastor que ele era muito bem visto na rádio. Desperta, Brasil, Brasil, tá na hora de orar. Lara, 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 lara. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil. E esse pastor teve problema com os outros pastores, porque ele curava as pessoas, e alguns tinham inveja, outros não gostavam, e expulsaram ele para fora. Aí ele disse, sabe de uma coisa? Aí tinha um circo velho falido, olha, tinha um circo velho falido, aí ele foi lá e comprou o circo, botou num terreno, e lotoba. Sabe o que é lotoba? Aí depois ele comprou outra tenda. E às vezes o cara com um prédio de 14, 20 milhões de reais de cruzeiro na época, não tinha tantos membros como ele tinha na tenda. Olha, desperta, Brasil, tá na hora da desperta, Brasil, o nome de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que a todos diz, vinde a mim o pecador. Tá na hora de orar, lara, lara. E aí a igreja do circo, cara, você é de qual igreja? Eu sou da igreja do circo. Cresceu. E aí ele lançou uma profecia: eu vou construir a maior igreja do Brasil. Aí ele construiu na época a maior igreja do Brasil. A igreja era tão grande que tinha vaga para 10 mil carros. E tinha uma universidade funcionando dentro da igreja, para você ter ideia. Mais ou menos uma igreja para 20 ou 30 mil pessoas. Depois essa igreja foi superada pela Igreja Assembleia de Deus do Pará. E depois foi superada pela Igreja Assembleia de Deus Canaã, lá de Fortaleza. Mas ela, na época, ele conseguiu colocar a maior igreja do Brasil, foi. Aí ele construiu um prédio de tantos milhões de reais. Olha, mas tudo começou de uma tenda. Então, às vezes a gente pensa num projeto da NASA, eu tenho que lançar um helicóptero e tal, e às vezes uma coisa simples. Olha, o cara tinha um terreno lá, e aí ele aprumou esse terreno e botou um campo de futebol. Ele viveu a vida todinha no campo de futebol. Eu acompanhei ele, eu era pequeno. Ele ficou desempregado, aí ele tinha um sítio velho, aí ele contratou uma máquina naquela época, né? Eu ainda me lembro. Aí ele, naquela época não tinha tanta arena, aí ele mandou a máquina, era no chão mesmo, no chão. Ele abriu um campo, mais ou menos de 100 metros por 200. Campão. Na beira da estrada, do sítio, da Baixa da Égua. E aí ele botou uma bodeguinha para vender cerveja, para vender bebida. Os caras brigavam para jogar no campo dele.
Ele criou os filhos dele tudinho. Viveu bem. Eu acho que ele já foi embora. E o campo ainda está lá. Continua do mesmo jeito. No barro, na terra. Ele só gastou com a máquina e com 2 traves. E a redezinha. Olha só, gente. Ele não precisou de um projeto de 14 bilhões de dólares, de bilhões de... Não. E ele disse, rapaz, ajeita a máquina aí pra nós, eu pago a gasolina da máquina e dou um treco-treco pra tu beber uma cerveja. Cara, agora mesmo. Aí aprumou, eu passo lá direto. Esse campo de futebol, ele tem, como eu tenho 40 anos de idade, né? Esse campo de futebol tem quase 50 anos de idade. Aí o cara que ia contratar o campo, tinha que contratar o juiz, geralmente o juiz era um amigo dele. E aí no domingo tinha mais de 10 jogos de futebol. Começava às 5 da manhã. 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Parava de meio-dia, depois não parava mais. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Às vezes o cara passava de noite e tinha os cabas jogando. Bora! E cada jogo daquele seria hoje o quê? 1.000 conto. Olha! Eu conheço de perto. Embora que eu esteja elogiando, né? Mas não vou dizer o nome. Mas esse campo de futebol marcou, porque toda vez que eu ia pro sítio da casa da minha avó, eu passava de lado do campo. E os caras, bora! Vamos embora! Gritando, correndo atrás da bola. Às vezes saía cacete. Mas ele criou a família toda dele no campo de futebol do sítio dele. Olha! Foi uma fonte, não foi? Foi uma fonte. E chovendo, pastor, chovendo. Os caras iam jogar bola chovendo, rapaz, gritando. Bora, bora! Bora, bora! Olha! Ou seja, ele cavou um poço. E o poço deu certo. Eu acho que ele já foi embora pela idade dele. Ficou a viúva e depois ficou os filhos. Mas o campo ainda está lá. Pode passar que o domingo inteiro é futebol. Mas deu certo demais. Mas tem grama? Não. É barro. É barro? Tem 2 traves, uma do lado e outra do outro. Não tem nem aquelas telas. Às vezes tem um guri que ele dava R$10 pro guri correr atrás da bola. Tinha 4 bolas. Aí quando uma bola caía longe, aí o guri ia correr, jogava uma, ia correr, pegava. E assim ele foi sobrevivendo a vida toda. Isso é que é um projeto bem feito, não é? No sitão. E aí ele tirava dinheiro na cerveja. Ele vendia cerveja, o cara depois de jogar um futebol, tomou uma cerveja gelada. Aí sentava o cara ali, o cara, bota aí 50 cervejas. Eita, pílula. Aí ele cobrava. Olha. Nunca faliu. Assim, fulano de tal tá lascado, ninguém quer jogar no futebol, não. Aí surgiu mesmo de campo de futebol rico, com tela, mas o dele continua. Até hoje. Agora, se eu for lá, tá lá o campo de futebol. Diminuiu um pouquinho a frequência, mas o domingo é lotado. Olha. Esse assunto é muito importante, porque ele pode mudar a sua vida. Volta o vídeo, assista de novo. E aí deixa o seu comentário, tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer como ele fez com José. Ele quer te prosperar. José, onde colocava a mão, prosperava. Ok?